Opa, salve, salve, beleza? E aí, tá tudo certo com vocês? Galera, vídeo para falar do Internacional e duas questões importantes. A primeira delas, existe a possibilidade do zagueiro Sidney voltar ao Inter? E Edenilson estaria mudando de ideia? Bom, antes de mais nada, vem aqui no canto da tela, te inscreve no canal, não esquece daquele comentário aqui embaixo, eu sempre acompanho a tua opinião em cada vídeo, curtiu, dá o joinha, ajuda o canal a crescer e clica no sininho para ser avisado sempre pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui, tá certo? Surgiu a informação ou a especulação de um retorno do zagueiro Sidney, atleta de 32 anos, ao Internacional. O jogador rescindiu o seu contrato com o Real Betis da Espanha e seria uma vontade do atleta voltar ao estádio Beira-Rio. O que é importante a gente falar sobre essa situação? Houve há um tempo o interesse do Inter na contratação desse jogador, mas a coisa acabou não se desenvolvendo, não avançando e por isso o Sidney não foi contratado. Jogador que é muito bem remunerado, é uma realidade financeira diferente e que fugiria muito do momento que o Internacional está vivendo também nesta questão. Pois bem, mas aí você pode pensar que, poxa, o cara rescindiu o contrato, tá aí, é só chegar e assinar. Primeiro, importante ressaltar, também surgiu a informação de que o Inter poderia propor um contrato por produtividade e um valor, claro, inferior ao que ele estava acostumado a receber para voltar a jogar no Inter. Tá, mas o que me foi falado foi o seguinte, não há nenhum movimento da direção do Internacional na tentativa de contratar este zagueiro. O jogador, inclusive, a informação que eu recebi minutos antes de gravar esse vídeo, é de que a tendência realmente é que o Sidney permaneça no futebol europeu. Eu não consegui ainda descobrir qual seria o destino do jogador, mas ela é uma possibilidade grande, é algo que está sendo debatido, então isso descartaria a vinda dele para o Internacional, até porque o Inter contratou o Gabriel Mercado, que mesmo que tenha jogado na lateral direita, ele é uma opção para zaga, e também o Kaique Rocha, recém-contratado, ou seja, o Inter já tem dois jogadores para a posição e tem algo mais, né? Ainda tem a recuperação do Moledo, que muito provavelmente não deve ainda jogar nesta temporada, ou se jogar será na finaleira. O Moledo já está na parte final de preparação, isso é de recuperação, isso é importante a gente ressaltar, mas claro, é um jogador que está muito tempo sem jogar, e aí seria um baita de um prejuízo para o Internacional. Então, essa questão envolvendo o Sidney, ela não procede, não houve nada por parte da direção do Inter numa possível volta do jogador ao Beira-Rio. Outra situação importante, eu não sei se vocês repararam, o Edenilson, ele concedeu uma entrevista coletiva falando sobre a chegada dele na seleção, a relação com o Tite. Ele foi contratado pelo Corinthians a pedido do Tite quando havia jogado aqui no Caxias. E aí, claro, se falou sobre a presença dele na seleção, essa questão aí que se abriu, né, com alguns países não liberando os atletas para que viessem jogar na seleção brasileira pelas questões, né, sanitárias em relação à Covid, abriu-se a possibilidade de outras convocações e o Edenilson acabou sendo lembrado pelo técnico Tite. E ali ele agradeceu aos companheiros de equipe, aos companheiros, aos jogadores do Internacional que permitiram que o futebol dele aparecesse mais e, por consequência, ele fosse chamado pelo Tite para compor a seleção brasileira. O que acontece? O Edenilson era um jogador que tinha uma situação praticamente definida de saída do Internacional. A pressão, pelo momento que era ruim e que aumentou depois daquela eliminação na Libertadores da América para o Olímpia. O Edenilson até acabou perdendo um pênalti no tempo normal, né? Um jogador que tem um aproveitamento altíssimo nesse tipo de lance, né? E uma hora vai acontecer, né? O Cristiano Ronaldo, no jogo contra a Irlanda, pelas eliminatórias, ganhou o jogo para Portugal, mas perdeu o pênalti, né, na partida. Então, convenhamos, se acontece com os grandes jogadores, com os acima da média, é natural que aconteça com outros jogadores do nível, por exemplo, do Edenilson. Então, até aí tá tudo certo. Só que aí veio aquela cobrança no aeroporto, alguma pressão,
o ambiente que não estava bom por algumas coisas que estavam acontecendo e que acabaram refletindo dentro de campo. Depois teve a troca da comissão técnica e o Edenilson tinha por ideia deixar o Inter, gostaria de ter sido negociado. Mas se tivesse saído, ele não teria sido lembrado pelo técnico Tite, não apareceria no Inter. Ele até chegou a falar que parece que Deus colocou tudo da forma correta na vida dele, e foi isso que aconteceu. E aí eu fiquei com a impressão de que o Edenilson não está, neste momento agora, pensando em deixar o Inter. Esta colocação do Edenilson na seleção brasileira, através da lembrança do Tite, faz com que ele, pelo menos, dê a entender que está mudando de opinião em relação a isso. Aliás, eu estava acompanhando a Sport TV na tarde desta quarta-feira e o Edenilson foi lembrado como um dos jogadores do mês, né? Ele foi citado por 2 integrantes do programa à tarde como o jogador de destaque no mês de agosto no Campeonato Brasileiro. Isso reforça realmente esta evolução do Internacional, mesmo que não tenha jogado bem contra o Atlético Goianiense, mas o Inter mudou realmente seu cenário no Campeonato Brasileiro. E aí, claro, o Edenilson acabou sendo recebendo 2 votos, sendo considerado como um destaque no último mês, e esta lembrança, evidentemente, o levou também à seleção brasileira. Talvez o Edenilson possa repensar essa condição, afinal de contas, acabou o Tite lembrando do jogador e, se não estivesse aqui, optasse por uma saída para um mercado que não teria tanta visibilidade, certamente não seria chamado pelo técnico da seleção brasileira. E aí, você acha que o Edenilson realmente ficará no Internacional? Ele mudou um pouco a ideia inicial de deixar o clube? Deixa um comentário aqui embaixo, daqui a pouco a gente troca uma ideia. Aproveita também, te inscreve aqui no canto da tela, curtiu, dá o joinha. O canal cresce e clica no sininho para ser avisado de conteúdo novo por aqui, tá certo? Fui!